Introdução a Atos. A história de Jesus é impressionante. Deus entre nós. Deus fala e nós podemos entender. Deus trabalha para nos curar, ajudar e salvar. Por isso corremos um grande perigo, o de ficar apenas impressionado diante das dimensões espetaculares dessa narrativa que lentamente ou subitamente se apresenta a nós. Podemos nos transformar em meros espectadores entusiasmados. E então seria apenas isso. Nos tornaríamos admiradores de Jesus, inspirados a imitá-los em nossos melhores momentos. A tarefa de Lucas é prevenir esse erro e impedir que nos tornemos apenas espectadores de Jesus, nada além de fãs da mensagem. Membro do quarteto original que se propôs a escrever sobre a vida de Jesus, Lucas é o único a registrar a continuação da história, contando como foi a vida dos apóstolos e discípulos nos anos que se seguiram. O aspecto marcante é que a história não tem interrupção. Lucas continua sua narrativa sem pausa, exceto talvez para mergulhar a pena no tinteiro, escrevendo no mesmo estilo e usando o mesmo vocabulário. A história de Jesus não termina com Jesus, continua na vida daqueles que creem nele. O sobrenatural não termina com Jesus. Lucas deixa claro que esses cristãos sobre quem escreveu não eram espectadores de Jesus. Assim como Jesus não era espectador de Deus, eles participavam da ação de Deus, Deus agindo neles, Deus vivendo neles, o que evidentemente quer dizer Deus vivendo em nós. Lucas nasceu numa das cidades de língua grega do Império Romano e trazia no sangue alguma mistura étnica. Ele se tornou amigo de Paulo e acompanhou o apóstolo em algumas aventuras missionárias. Quando Paulo foi preso em Jerusalém, Lucas estava lá. Quando Paulo foi apelar do seu caso a Roma, Lucas o acompanhou naquela difícil jornada, que teve até naufrágio, rumo à capital imperial, a cidade de Roma. Os deuses tradicionais haviam perdido prestígio. Nas cidades cosmopolitas do Império, o povo estava absorvendo antigas religiões do Oriente, como o judaísmo e novas religiões que prometiam a imortalidade com base em rituais secretos. Os judeus utilizavam um termo para se referir aos pagãos atraídos ao monoteísmo, tementes a Deus, eles diziam. Esses não-judeus frequentavam a sinagoga, mas não queriam se converter completamente até o ponto da circuncisão, que desagradavam os vaidosos gregos. Lucas tinha especial interesse pelos tementes a Deus, e assim como por outros pagãos e cristãos recém-convertidos. Tudo ocorreu por volta de 30 a 60 depois de Cristo. Nessa época, 90% da população do Império vivia na área rural, mas a estratégia missionária de Paulo priorizava os centros urbanos. As vilas eram incrivelmente conservadoras. O povo trabalhava apenas para se alimentar e arriscar novas ideias não era uma opção. No entanto, muitas cidades eram novas e estavam em desenvolvimento, por isso era mais receptiva a novos moradores, novos costumes, novos deuses. Os romanos construíram ótimas estradas, algo jamais visto até então, e policiavam para que os mercadores e artesãos pudessem viajar em segurança, em quantidade só vista a partir do século XIX. As cidades tinham de ser compactas o suficiente para que os moradores pudessem se deslocar a pé. A densidade era de aproximadamente 200 pessoas por acre,
em construções de poucos andares. Até as casas de classe média eram lotadas, como ocorre na maioria das favelas. Por isso, parte da vida acontecia nas ruas. As notícias corriam e revoltas podiam acontecer de uma hora para outra. Dr. Eugene Peterson, Introdução a Atos, contida na Bíblia, a mensagem.